E aí, o Visconde do Rio Branco fica até 75, até a morte dele, né? Ele ocupa esse cargo, enfim. Temos também essa questão da passagem da lei do ventre livre, ainda nesse momento de cisão. Então, hoje, assim, me interessa muito nessa altura fazer essa compreensão, como ficam essas questões, a articulação da lei do ventre livre, e aí já vou até entrar num outro ponto que eu mencionei aqui, por exemplo, com relação à questão da escravidão. Olha que fantástico, a gente pega uma ata feita e aí vem aquela observação dizendo assim, olha, se encontra na porta do templo a escravizada tal, dos anos tal, esperando passar o tronco da beneficência para comprar a alforria dela. E como eu vou desconsiderar isso? Quer dizer, eles sabiam que dentro... É uma estratégia dos próprios escravizados. Eles sabiam que naquelas sessões eles iam passar o tronco, ia ter dinheiro. E aí você tem. Às vezes o pedido é concedido, outras vezes não é concedido. Então, você percebe? E aí, esse jogo, então, a gente não pode partir com uma noção prévia. Ah, então tá. Então, quando eu for ler um documento dos beneditinos, como o Saldanha Marinho tinha uma postura abolicionista, então logo, toda vez que tiver, vai ser assim. Não. Ou quando eu for pro Lavradio, então, mas peraí, o Lavradio era o Visconde do Rio Branco, a lei do vento. Então, né? Como compor? Então, o nosso papel não é simplificar ou fazer um reducionismo, mas pelo contrário, fazer esse tipo de compreensão. Então, olha só, então hoje você pensando em táticas de resistência dos escravizados, já parou para pensar que a própria aproximação da maçonaria poderia ali ser uma estratégia? Eu não encontrei uma, eu encontrei várias atas com esse tipo de... descrevendo essa situação. Até porque era um costume já no passeio de comprar alforrias. Todo 24 de junho eles compravam uma quantidade enorme de alforrias no Rio de Janeiro. Então, essa era uma tradição de décadas da maçonaria brasileira. Sempre li também que eles davam muita importância em comprar alforria de mães, não é? Porque a criança, por causa do ventre livre, a criança era livre, mas a mãe ainda não era. Exato. E eu sempre ouvi dizer Crianças isso. E mulheres é o que mais aparece. Também acho que de alguma maneira são os mais fáceis de libertar. Se a gente for em preço de escravizado, homens jovens são os mais caros, mais né? caros. Porque eu sempre ouvi falar isso, mas eu também ouvi ao mesmo tempo falar, não, isso aí é lenda. Isso aí é lenda. Não, Não, muito não é documento. lenda, não. Muitas vezes. E tô falando em coisas diferentes. Encontro isso nos beneditinos, encontro isso no Lavradio. Às vezes encontro mais na documentação do Lavradio do que na documentação dos beneditinos. E aí, já fazendo agora, já que entramos nesse tema, um gancho com aí as pesquisas do meu mestrado, em que eu pesquisei a loja maçônica América, uma das questões era a figura do Luiz Gama. O Luiz Gama ter sido venerável durante muito tempo da loja. Então, olha o significado disso, né? E eu consigo, através das atas, fazer isso. O Luiz Gama estava presente na reunião? Não estava. Então, várias vezes ele estava doente. Ele não era aquele atuante dentro da loja, mas mesmo assim ele era mantido como venerável por essa questão, né, simbólica. Então, e aí quando eu vou para o jornal, ao mesmo tempo no jornal eu tenho notícia de alforria e dizendo Luiz Gama custeado pela loja maçônica América. Então, então você percebe, a gente vai fechando com vários tipos de documentação para poder perceber essa atuação. Então, se a gente quer pensar, por exemplo, isso numa dinâmica daquela sociedade escravista que estava debatendo isso, como eu vou desconsiderar? Mas também tinha o polo contrário. Isso que eu ia perguntar agora. E tem essas comprovações, Sim, discussões entre tem maçons? Discussões entre maçons, porque a escravidão é legal, né? Então, em vários momentos onde eles vão para a imprensa, o próprio Luiz Gama, por exemplo, a gente tinha do outro lado o maçom, o Rafael Tobias Aguiar, que vai dizer assim, eu não estou cometendo crime nenhum. Tipo, a escravidão, a lei permite a escravidão. Você é que está roubando a minha propriedade, né? Fazendo esse tipo de discussão. Então, mas acho que a gente não pode pensar numa lógica. Então aquela sociedade vai ter os que são pró-escravidão e outra não. Porque, por exemplo, para a gente mencionar uma de São Paulo, que é a Piratininga, que a gente sabe que é uma loja mais conservadora, por exemplo, tinha nela o Antônio Bento dos Caifazes, que é um dos caras mais radicais do movimento. E tava numa loja super conservadora. Aí eu fico pensando, gente, por que ele não foi para a loja do Luiz Gama, que já levantava essa bandeira? Será que não era uma estratégia? Provavelmente eu quase espionando o senhor do escravo para dar fuga para Caifás. Pode ser. Pode ser uma Ou ele estava lá exatamente no seio da maçonaria,
conseguir convencer aqueles outros também. Eu acho que é mais fulano estão na sessão, então pode invadir a fazenda dele. ou aquela estratégia, ó, tô aqui com esses caras aqui, ó. Eu não vou, não bem, olhem né? pra mim que eu Pose estou na foto, reunião. né? Então, mas a gente olha, mas isso então, a gente encontra posições diferentes. Então, eu costumo dizer assim, quando a gente olha para a maçonaria do 19, a mesma diversidade política que você vai encontrar na sociedade, você vai encontrar dentro da maçonaria. Porque em nenhum momento ela tá fora daquela sociedade. Então, você vai encontrar aquela posição daquele cara que de fato está defendendo escola de primeiras letras, escravizados, frequentando escolas maçônicas, e ainda publicado no jornal, que aceita escravizados na escola de primeiras letras, ao mesmo tempo que você tem esse tipo de postura, você tem outro que está pensando como é que vamos articular para a escravidão durar um pouco mais, como é que a gente vai fazer para ela, enfim, ficar. Então, ela não está fora da sociedade. Então, a sociedade é diversa, dentro dela você vai encontrar essa diversidade também.